Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do Corporate Innovation Talks, o podcast sobre inovação corporativa da InnoScience. E hoje eu estou aqui num momento muito especial para nós, com o Felipe, com o Marco, com o Dagoberto, 4 dos nossos sócios. E nós estamos aqui direto de São Francisco, no Vale do Silício, depois de uma semana vivenciando aqui essa realidade, e queríamos compartilhar com vocês que se interessam por esse tema alguns insights muito legais. Então nós vamos explorar em cada episódio um dos principais problemas da inovação corporativa para geração de valor e captura de resultado, e a partir de exemplos, ferramentas, teorias e um papo muito legal. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Max. Fala, Max. E aí, Max? Bora, Dag. E aí, Max, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, um dos temas que a gente tem, que é um desafio na jornada de inovação, é conectar a inovação com a estratégia. Eu queria que tu pudesse compartilhar, Marco, algum caso disso e a gente poder conversar um pouco sobre a importância disso, mas especialmente os efeitos da ausência de um direcionamento de onde e quanto inovar e da gestão disso ao longo do tempo num cenário onde as prioridades da empresa mudam e, por consequência, a estratégia precisa se atualizar. Boa, Max. Vou trazer um caso aqui recente que a gente trabalhou numa incorporadora e construtora bem relevante no mercado. O projeto partiu de um entendimento de como que as práticas de inovação estavam sendo trabalhadas dentro da organização, quais eram os resultados produzidos pelos programas existentes, e a gente identificou que muitos dos grandes sponsors da organização não se viam refletidos, ou seja, não viam que os seus problemas, as suas necessidades, as suas oportunidades estavam sendo trabalhadas pelos veículos existentes de inovação. Isso é um exemplo claro, né, de quando a inovação não está apontando para a direção correta, ou seja, não está alinhada com os objetivos estratégicos da organização. Nessa ocasião, a gente conseguiu identificar quais eram esses principais territórios de oportunidade, né, que estavam alinhados aos objetivos de negócio e podiam trazer resultados práticos e maiores para a organização em termos de inovação, e a gente construiu todo um processo, né, e delimitação de veículos que pudessem trabalhar especificamente esses territórios. E aí sim a gente conseguiu com que esses sponsors pudessem se sentir enxergados, né, representados, né, pelas práticas de inovação, e aí sim a gente conseguiu dar andamento e muitos mais projetos foram executados. Felipe, um tema que sempre emerge nessa discussão é: a empresa deve focar os esforços de inovação no core, na adjacência, no transformacional? Qual é o percentual? Nas tuas experiências tocando esse tipo de projeto, tem uma alocação padrão, ou isso depende da realidade de cada empresa? E o que são os elementos assim, que influenciam nessa decisão? Existe uma necessidade de detalhar essa intensidade em cada um dos, que a gente chama dos horizontes, né? Bastante conhecido essa lógica de trabalhar os horizontes, né? O H1, H2, né? Mais um foco nas adjacências, como você trouxe aí, né? Existe aquela clássica referência que é a partir de onde muitas empresas começam essa reflexão, né? Do 70-20-10, né? E muitas vezes esse conceito ele é mal entendido, né? Porque, digamos assim, esse é um, né? 70 no core, 20 na adjacência e 10 na, digamos assim, explorando novas oportunidades. E esse mal entendimento, né, de que eu vou ter essa referência, é o que a empresa X está usando, então eu vou colocar isso também na estratégia da minha empresa. Não é assim que funciona, né? Porque tem elementos que são elementos setoriais, que de alguma forma vão definir a intensidade do H1, do H2 Sim. E do H3, e tem elementos específicos do negócio, da empresa, né? Ou seja, mesmo que a empresa esteja num setor com outros players, né, e cada um desses players tem um nível de desenvolvimento tecnológico, um nível de desenvolvimento da sua proposta de valor, da forma como entrega o serviço, produz, enfim. Então, essa reflexão específica, né, de eu enxergar, fazer o assessment, né, o Marco trouxe assim, foi lá dentro, entendeu qual é o contexto, entendeu qual é a ambição do negócio, entendeu para onde o setor está caminhando,
combinou tudo isso dentro da reflexão e a partir daí a gente consegue estabelecer a intensidade que precisa ser colocada ali no direcionamento do negócio e depois também poder comunicar isso, que é um outro elemento importante, né? Não basta também só colocar aí, lá no papel, pô, legal, aqui é 60, 30, 10, mas precisa fazer chegar nos gestores. A restrição é sob medida, né? Não existe one size fits all. Exato, né? Porque cada negócio tem a sua trajetória, né? Que eu acho que é aquele primeiro elemento, assim, né? A dependência da trajetória, né? Que é um conceito que a gente usa na reflexão da estratégia, ele vai, de alguma forma, trazer a maneira com que a empresa está enxergando o seu futuro e como ela chegou até ali. E tem essa questão da ambição, que é um elemento importante, ou seja, uma empresa que quer jogar de forma mais agressiva, digamos assim, do ponto de vista de crescimento, expansão, obviamente ela vai ter que buscar, do ponto de vista de intensidade, ou eventualmente novas oportunidades adjacentes, ou mesmo fora do seu negócio atual, diferente daquele que daqui a pouco está num momento mais defensivo, né? Eu trabalhei com uma empresa no setor agro que a estratégia do negócio era a eficiência operacional do negócio existente. Por quê? Porque a alta gestão e o conselho entendiam que ainda tinha muito para extrair daquele core business, daquele negócio existente. Então, praticamente a totalidade dos esforços foram focados no Horizonte 1. E isso também determinou os veículos, ou seja, para fazer o Horizonte 1, a forma de estruturar a inovação é junto com quem executa o Horizonte 1 e não com um time mais apartado. Ao longo do tempo, à medida que a empresa foi extraindo o valor daquilo e provando o valor, que é um desafio que a gente vive hoje nessa temática, a alta gestão foi dosando mais a adjacência. E ao ampliar a ambição de adjacência, ela foi tendo que identificar territórios na adjacência, ou seja, tá bem, eu quero ir além, mas quais são as áreas de oportunidade mais relevantes no além? E quais são os veículos para fazer isso que não eram os do core. Eu queria explorar um outro tema, Dago, que é a questão do Innovation Accounting, né? E ao longo do tempo essa tem sido uma demanda. Tu puder explorar um pouquinho essa questão dos indicadores, a inovação deve monitorar só indicadores de inovação, ideia, projeto, POC, ou ela deve se comprometer a impactar o negócio, por consequência deve ter indicadores de negócio? Perfeito. Marcos, eu acho que esses dias aqui no Vale do Silício, eles têm nos ajudado em duas questões. Primeiro, a gente observar a força, né, do advento da inteligência artificial generativa com o processo que está sendo estabelecido em todas as indústrias, né? E o segundo, para a gente confirmar algumas questões que há muito tempo a gente vem falando, vem trabalhando, né, junto aos nossos parceiros, aos nossos clientes. E uma delas é exatamente essa questão. Muito do advento que a gente tem visto na inteligência artificial agora aqui nesses últimos dias está atrelado ao desenvolvimento do core business das organizações, que é o ponto que a gente estava falando. Como é que a gente vai adequar a alocação da inovação, dos nossos recursos e dos nossos esforços naquilo que é mais prioritário para a organização. E dentro desse quesito, é fundamental que a gente atrele diretamente a inovação ao negócio, né? Acredito que, pela maturidade que a gente vem tendo nesses últimos anos, as próprias organizações se estruturando melhor a partir da inovação, nós vamos ter que fazer com que a inovação se comprove mais através dos negócios, seja no negócio existente, seja através dos novos negócios. Então, não que os indicadores voltados exclusivamente à inovação corporativa não sejam importantes, mas nós vamos ter que trazer comprovação no negócio, principalmente porque nós temos hoje muito mais recursos, ferramentas e acesso, seja com o ecossistema, seja com a IA generativa, para trazer esses resultados para o negócio, né, Felipe? O Dago, deixa eu trazer um pouco assim, a gente está quase 20 anos aí nessa jornada, né? E muitas vezes o começo dessa jornada dentro das empresas é a parte assim do sensibilização, letramento sobre o tema. E aí, pegando esse gancho dos resultados, né? A gente sempre bateu nesse ponto, né? Assim, quando a gente explicava lá, o que é inovação? Inovação, novas ideias implementadas e que trazem resultado para o negócio. Que é isso, né? Novidade, execução e resultado. E sempre teve esse pilar do resultado
como um elemento fundamental, uma premissa, digamos assim, da existência. Né? O que é inovação do que é uma invenção. Exato. Uma melhoria. Agora, eu acho que o ponto e aí conecta com o tema de gestão, né? Ou seja, como é que o gestor que está lá dentro da organização, conduzindo esse processo, orquestrando esse processo, ele garante que essas diferentes iniciativas elas sejam mensuradas, que essas diferentes iniciativas estejam conectadas com o planejamento estratégico, né, com a estratégia do negócio, para que os resultados que vão vir das iniciativas façam sentido para a organização, né, e que ele consiga fazer essa gestão do portfólio, essa gestão dos veículos que estão sendo executados. Então, acho que esse pode parecer um detalhe, mas a gente não pode perder isso de perspectiva, né? O tema do resultado é uma premissa sine qua non da perpetuidade do negócio e da própria atividade de inovação. Eu cruzaria isso com o que a gente começou a falar aqui, assim, quais são os objetivos, para onde a gente tem que inovar, né? Acho que uma vez que a gente entende qual é o caminho, qual é o território de inovação, a gente entende qual é o valor esperado, o resultado esperado para o negócio daquele território. E aí a gente cruza com essa temática de indicadores, né, que eu acho que a gente tem que olhar indicadores, sim, de inovação, porque a gente tem que saber se a gente está fazendo certo, se a gente está trabalhando da maneira correta, né, mas olhando os indicadores de resultado para o negócio, para os clientes, ou até mesmo impactos na organização de forma cultural, né, e aí a gente compara e vê, cara, eu estava mirando para aquele lado. Perfeito. Será que eu estou indo para lá realmente? O que eu estou colhendo desses... Né, de toda essa estratégia, de todos esses veículos. Né? Acho que a gente finalizar um pouco dessa lógica, né, que vale a pena a gente trazer os diferentes níveis de gestão desses indicadores. Né? A gente tem lá embaixo, digamos assim, um nível de gestão de indicadores e resultados do projeto ou dos projetos de inovação, né? Ou seja, a gente vai monitorando projeto a projeto, fazendo a gestão, certeza, como é que isso está impactando o negócio. A gente tem uma segunda camada que é a dos veículos, né? Ou seja, né, as iniciativas de inovação aberta, as iniciativas de empreendedorismo, de novos negócios, que obviamente, dentro de cada uma delas eu tenho um conjunto de projetos e eu tenho a camada de portfólio. Ou seja, esse conjunto de iniciativas intra-open, novos negócios, compõe o portfólio de inovação do negócio, e esse conjunto ele precisa ser olhado também. Então, a gente acaba estabelecendo diferentes lentes de avaliação e de gestão para que a gente possa entender, eventualmente, quais são as iniciativas que trazem os resultados que a gente está buscando e quais que, eventualmente, a gente precisa ajustar. Né? E eu queria pegar esse gancho do Felipe, Marcos, porque aí eu acredito que a gente conecta, o accountability também está muito ligado à questão da própria governança em si da inovação, né? E pegando esse gancho, se aproximar do negócio faz com que a gente esteja com a inovação direcionada ao que a empresa precisa. Nós tivemos o caso de uma empresa, né, Marcos, que a gente atendeu, que fez um investimento relevante nos últimos 5 anos para o desenvolvimento da inovação e, em algum momento, esse distanciamento do negócio fez com que os processos de inovação internamente na organização perdessem força. Então, não estar próximo do negócio enfraquece as iniciativas de inovação. Aquela velha história, né, que diversas pequenas apostas são necessárias e nós termos ações sendo realizadas para que a gente possa trazer resultados para o negócio são importantes, mas é fundamental que essas apostas estejam direcionadas aonde a empresa necessita que elas estejam. Né? O tema é que, ao longo do tempo, depois que a gente seta uma estratégia inicial, que é o que vocês acabaram de descrever, que tem uma orientação em função dos horizontes, tem um conjunto de territórios, tem objetivos. O jogo começa a ser jogado. Tem aquela frase famosa do Mike Tyson, que é todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. E na empresa, a estratégia de inovação, quando ela vai ser implementada, o mercado muda, as lideranças mudam. Ou seja, o jogo vai mudando ao longo do tempo. Então, eu queria que a gente pudesse explorar um pouquinho essa governança do portfólio e desses KPIs. Porque nós temos vivenciado casos onde a empresa lança esse direcionamento com uma ambição incrível, o mercado muda e ela descontinua. E a gente vê outros clientes que conseguiram ter consistência ao longo do tempo, que não se iludiram no início da jornada, mas também não se desesperaram quando o seu mercado mudou, mas conseguiram seletivamente ajustar o portfólio de uma maneira deliberada. Olha, se nós temos um conjunto de 20 projetos e o momento
da nossa indústria ficou mais desafiador e nós queremos não tomar um nível de risco tão grande, vamos desligar 2 projetos transformacionais, mas não vamos desligar todos, porque essa é uma ambição que nós estabelecemos. E um outro efeito, e queria ouvir vocês, é quando a alta gestão e a operação só alimenta o portfólio como se a gente tivesse recursos infinitos e nada sai do portfólio, nem sendo executado e nem podendo ter uma análise adequada dizendo, olha, para entrar esse, se nós não temos mais recursos, tem que sair esse. Que experiência vocês poderiam compartilhar sobre isso, pessoal? Eu acho que, assim, eu como executivo vivenciei na prática, né, essa gestão do portfólio de inovação. Para mim não existe um direcional fixo de 3 em 3 meses, todo mês precisa ser revisto, mas precisa existir uma frequência de validação dessa estratégia por todos os temas que você trouxe aqui. Acho que principalmente porque a estratégia da organização pode mudar. Exatamente. O contexto econômico, o contexto político, ou até mesmo a direção estratégica definida pela liderança pode tomar outros rumos e a gente precisa automaticamente, né, atualizar a estratégia de inovação. Ou a própria liderança pode E mudar, nem todos os parâmetros e variáveis que a gente define numa estratégia, a gente tem controle sobre. Então a gente precisa estar sempre olhando para aquilo para ver se aquilo ainda faz sentido e se eu tenho capacidade para tomar aquilo. Na minha experiência, a gente de 3 em 3 meses, junto com o board da organização, a gente olhava todo o portfólio de inovação e a gente tinha uma análise do nosso capacity, olhando o que a gente gastou até aquele momento e o que a gente queria para os próximos 3 meses. E ali a gente tomava decisões de quais são os projetos que a gente não mais vai seguir, quais são os projetos que a gente vai começar a trabalhar, quais são os projetos que a gente vai deixar, né, on hold, enfim, e olhava de uma forma estratégica aquele portfólio de projetos versus uma estratégia de inovação da empresa. Aqui tem um pouco de talento nisso, né, Marco? Porque a gente tem alguns casos em que o cliente, ele vai lá, define a estratégia de inovação, ele bota na pedra e ele não faz esse processo, né? Ele só delibera e não tem a estratégia deliberada e não tem a emergente. O que você está trazendo assim, pô, eventualmente alguma coisa boa. E tem outros casos em que a emergente, ela emerge toda a reunião e muda completamente o que foi definido lá. Então fica aquele caos, ou seja, cada reunião é uma nova estratégia. E a gente sabe que, né, a gente não consegue executar nada relevante se a cada 3 meses ou a cada mês, quem sabe, a gente vira tudo para um outro lugar. Então, por isso esse ponto, assim, né, é de sintonia. Né? Nós temos uma visão, essa visão de inovação está conectada com a estratégia do negócio. A gente vai fazer essa gestão do portfólio, a gente vai fazer esse monitoramento de como as coisas estão acontecendo, para ver se efetivamente a gente precisa fazer algum ajuste, ou a gente precisa acelerar em algum ponto, ou eventualmente fazer algum tipo de manobra. Mas aí eu acho que tem um outro ponto que a gente ouviu bastante aqui também, é a questão dos dados, né? Ou seja, você precisa ter essa informação na mão. Exato. Né? Porque a gente vive hoje uma lógica de descentralização de alguma forma, né? Ou seja, muitas das atividades de inovação, elas são executadas de forma, né, através dos times. Eu acho que essa é a lógica, né? Assim, eventualmente eu tenho uma estrutura centralizada que, devido à característica dos projetos ou, né, especificidade técnica ou tecnológica, demanda uma equipe centralizada, especializada. E tem outras demandas que a gente descentraliza. E aí vira esse desafio do gestor, né? Ou seja, eu preciso fazer esse manejo aí do portfólio, que a gente está falando aqui que é importante. Eu preciso fazer a gestão lá dos indicadores, porque isso também vai retroalimentar todo o processo, vai conectar com a estratégia, vai, de certa maneira, reforçar esse posicionamento. Mas ele está eventualmente descentralizado. Acho que aí traz um ponto importante, né, de a gente ter adequadamente os dados na nossa mão para poder trabalhar isso. Para poder fazer isso. E a gente, né, assim, tem muitas ferramentas. A gente tem né, o próprio InUp, que a gente vem desenvolvendo há muitos anos. Ele é justamente essa ferramenta do gestor. Mas acho que você traz um ponto importante com relação à visão, a definição de uma visão da estratégia, né? Porque o projeto pode mudar, o como ele muda. Mas se a gente tem uma visão muito bem definida, e aí é o tema da definição do que é uma boa estratégia, né? Estratégia boa é aquela que é simples e todo mundo conhece. Ou seja, se eu tenho uma visão bem definida e bem articulada na organização, eu nunca perco esse foco, por mais que projetos saem e entrem, mas eu sei para onde eu estou indo. Né? Dago,
Não, eu acredito que esse ponto que foi abordado aqui pelo Marco e pelo Felipe tem uma questão que eu acredito muito que a gente consegue, e é o que a gente busca trabalhar dentro das organizações, que é um modelo que eu consiga descentralizar o que eu preciso descentralizar, mas que eu tenha gestão centralizada e um board atuante em cima dessa gestão centralizada, que é o ponto que o Marco falou anteriormente, né? Cadenciada e organizada. E aí eu vejo que o grande desafio é as empresas tornarem a inovação uma competência organizacional que resista e seja resiliente a uma gestão. Se daqui 3, 4 anos essa gestão muda, a competência continua dentro da organização e a organização tem o modus operandi dela, a inovação como algo intrínseco e não algo episódico, ou alguma gestão que veio, trouxe, e aí quando aquele CEO vai embora, junto com os seus diretores, se perde aquele legado, aquele modelo que estava estabelecido dentro da organização. Então eu vejo que esse, quem sabe, seja o grande desafio, né, Max? E esse é o mote do nosso segundo episódio aqui no Vale do Silício, dado que nesse a gente explorou um problema fundamental, que é a falta do foco em por que, quanto e onde inovar no estabelecimento de medidas de desempenho e de uma governança na gestão desse foco para capturar resultados relevantes e para fazer com que a inovação tenha um papel estratégico. Se você gostou desse episódio, compartilha, segue a InnoScience nas redes sociais e se prepara para o segundo episódio, onde nós vamos explorar exatamente como fazer da inovação uma capacidade organizacional e não um evento episódico. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais.